Olá, o meu nome é Sara Cardoso e bem-vindos a essa aula de Sociologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Durkheim e fatos sociais. Você já sentiu que você fez algo não porque você necessariamente queria fazer, mas porque se você não fizesse seria estranho? Porque a gente não vai à padaria de pijama? Porque a gente não vai de chinelo num casamento, né? Hoje a gente vai tentar entender o que configura essas motivações, né? Então, Emile Durkheim foi um teórico, né, um sociólogo francês que, junto a Max Weber e Karl Marx, é considerado um dos pais fundadores da sociologia, né? Então, o Durkheim, ele nasceu em 1858 e ele morreu em 1917, né? Ou seja, ele viveu ali o período de transição do século XIX para o século XX, né? O que é algo importante se considerar, já que durante aquela época existia uma grande valorização da ciência, né, do método científico, né, das ciências naturais, das ciências exatas. Então, o Durkheim ele foi muito influenciado por isso, né, pelo auge do positivismo, pelo funcionalismo, né. Então, o Durkheim ele se dedicou a entender a sociedade através da sociologia, né. E, e todo esse contexto que ele viveu influenciou muito ele a pensar em uma harmonia, né, numa ordem que pudesse manter a sociedade, né, assim como se encontrou ordem nas ciências naturais, nas ciências exatas, né. Então, o Durkheim é justamente considerado um dos pais fundadores da sociologia, porque ele é o pioneiro, né? Ele é o primeiro a pensar uma metodologia para a sociologia, né? Para a ciência da sociedade, né? Então, e é no seu livro As Regras do Método Sociológico, de 1895, que o Durkheim fala sobre os fatos sociais, né? Então, para o Durkheim, a sociologia é a ciência dos fatos sociais, né? Os fatos sociais são o método científico utilizado para se observar, né, para entender a sociedade. Então, os fatos sociais são fenômenos observáveis, né, fenômenos concretos, né, diferente da filosofia, por exemplo, né, que discute ideias, é, coisas abstratas, né. O Durkheim ele fazia muita questão de salientar a importância de se compreender fenômenos sociais observáveis, né, palpáveis, que aconteceram de fato, né, tratar fatos como coisas, né. Por exemplo, o casamento é um fato concreto, né. A gente não pode negar a existência do casamento, né? É algo que acontece na sociedade. As pessoas se casam, né? Então, mas para a gente entender o porquê o casamento é um fato social, a gente precisa entender o que configura um fato social, né? Então, os fatos sociais, eles são formados por três características, né? Eles são externos, eles são coercitivos e eles são gerais. Então, eles são externos, ou seja, eles acontecem independente da nossa ação individual, né? Então, na sociedade existem casamentos. Mesmo que eu não queira me casar, né? Eu individualmente não quero me casar, mas o casamento é exterior à minha vontade individual, certo? Ele acontece na sociedade, né? Eles são coercitivos, ou seja, eles são imposições, né? Eles são padrões de comportamento. Eles nos compelem, eles nos instigam,
né? Então, mesmo que eu não queira casar, esse não é o meu sonho, eu me sinto compelida a casar, a encontrar alguém e me casar, né? A seguir esse padrão, essa norma social, né? E eles são, por fim, gerais, ou seja, eles são comuns, coletivos, né? Não existe só um par de pessoas casadas no mundo, né? Existem milhões de pessoas casadas, né? Diversos tipos de casamentos diferentes, né? De religiões diferentes, em culturas diferentes, né? O casamento é algo geral, é comum, né? É coletivo. E então o Durkheim ele procurava uma objetividade do conhecimento, né? Ele acreditava que a realidade social ela antecede o indivíduo, né? Ou seja, a sociedade ela está acima do indivíduo, né? Nós agimos, falamos, nos vestimos, seguimos regras, né? Padrões que são impostos pela sociedade, né? O conhecimento científico para ele é a representação teórica da realidade, né? Ele acreditava nessa capacidade de neutralidade, desse afastamento do objeto de estudo, né? Então, o casamento é um fato social. Não significa que o casamento é algo bom ou ruim, né? Afirmar, mas só afirma que isso é uma representação teórica da realidade, né? Assim como a violência, né? A desigualdade, né? Através da metodologia do Durkheim, a gente pode identificar essas coisas como fatos sociais, né? Como coisas concretas que existem na sociedade, né? Ele não quer saber se elas são coisas boas ou ruins, né? Se a violência é uma coisa boa ou ruim, se a desigualdade é uma coisa boa ou ruim, mas ele quer identificar essas coisas enquanto fatos sociais concretos, né? Passíveis de estudo, né? Então, os fatos sociais são coisas, né, externas, coercitivas, gerais, né, que moldam, que padronizam a nossa forma de pensar, de se vestir, de se portar, de agir em sociedade, né, até mesmo como a gente se sente, né. Então, para o Durkheim, o fato social é o grande objeto de pesquisa da sociologia, né? Então, para resumir nas próprias palavras do Durkheim, no livro das regras do método sociológico, né? No fechamento do primeiro capítulo, ali que ele está explicando os fatos sociais, ele diz assim, a última frase: fato social é toda maneira fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então que é geral no âmbito de uma dada sociedade, tendo ao mesmo tempo uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Então, pensando nisso, né, agora que a gente entendeu o que é fato social, eu quero que vocês listem 3 exemplos de fatos sociais, né, e tragam imagens que ilustrem isso, né, ou seja, desses fenômenos sociais que são externos, coercitivos e gerais. Configurar isso e encontrar uma imagem que represente, tá? Só não vale falar do casamento, da desigualdade social e da violência que eu já citei, né? Esses exemplos. Vejo vocês em breve e até a próxima aula.